Bem-vindo ao Sombrarium, o canal onde você encontra as curiosidades mais fascinantes e misteriosas. Prepare-se para explorar o desconhecido e descobrir fatos que vão desafiar a sua mente. Vamos embarcar nessa jornada juntos? Então, vamos começar. Você sabia que os golfinhos têm nomes próprios? Assim como as pessoas, cada golfinho tem um som único que o identifica e eles usam esse som para se chamar uns aos outros. E não é só isso, eles também são super inteligentes e podem até usar ferramentas como esponjas para proteger os focinhos enquanto procuram comida no fundo do mar. Golfinhos são incríveis, não é mesmo? Agora, falando em mar, você sabia que o oceano é tão grande que mais de 80% dele ainda é inexplorado? Imagina só quantos segredos ainda estão lá embaixo, esperando para serem descobertos. E se você achava que o mar só tem peixes, pense novamente. Existem seres tão estranhos e misteriosos por lá, como o famoso peixe abissal. Ele vive nas profundezas, onde a luz do sol nunca chega, e tem os olhos enormes para enxergar melhor nas trevas. Mas nem só de criaturas marinhas se faz a terra, sabia? No deserto do Saara, por exemplo, as temperaturas podem passar dos 50 degrees durante o dia, mas à noite pode fazer tanto frio que chega a 0 degrees. É um contraste impressionante e muitos animais do deserto, como os camelos, estão super adaptados a essa mudança drástica de temperatura. Eles conseguem viver sem água por dias, armazenando todo o líquido que precisam nas suas corcundas. Falando em animais, você sabia que as formigas podem carregar até 50 vezes o peso do seu corpo? É como se uma pessoa conseguisse levantar um carro. E o mais impressionante é que elas trabalham juntas em uma incrível organização, seguindo uma hierarquia muito bem definida. Algumas formigas até cultivam fungos como se fossem pequenos agricultores, criando seu próprio alimento. Agora, se você pensa que as estrelas são apenas pontos brilhantes no céu, está na hora de aprender mais. As estrelas são, na verdade, enormes bolas de gás em constante explosão. A mais próxima da Terra, o Sol, é tão grande que caberiam 1,3 milhão de planetas Terra dentro dele. Se você curtiu este vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos incríveis sobre curiosidades, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe com os amigos e deixe nos comentários o que mais você gostaria de ver por aqui. E por falar em planetas, você sabia que existem tempestades em Júpiter que duram mais de 400 anos? A Grande Mancha Vermelha é um gigantesco furacão que não para de girar há séculos. Mudando de assunto, as plantas também são fascinantes. Você sabia que algumas plantas podem escutar? Elas conseguem detectar vibrações no ar causadas por insetos que estão tentando comê-las e, para se proteger, elas liberam substâncias químicas que atraem predadores dos insetos, fazendo com que eles sejam devorados. Outra curiosidade incrível sobre plantas é que algumas podem viajar. A planta chamada bambu pode crescer até 90 centímetros em um único dia, o que faz dela a planta que mais cresce no mundo. E por falar em crescimento, você sabia que o ser humano nasce com cerca de 270 ossos? Mas à medida que crescemos, alguns deles se fundem, e ao chegar à vida adulta, temos apenas 206 ossos. O nosso corpo é uma máquina incrível, com mais de 37 trilhões de células, cada uma com uma função específica. E o mais curioso é que enquanto você está lendo isso, seu corpo está produzindo novas células em um ritmo impressionante. E para terminar, algo incrível sobre o planeta: as borboletas. Você sabia que elas têm uma linguinha chamada probóscide, que pode se enrolar como um canudo? Elas usam essa linguinha para sugar néctar das flores. Mas não só isso, elas também podem detectar as flores a partir de 10 quilômetros de distância, com o auxílio de suas antenas. E sabe o que mais é surpreendente? A vida das abelhas. Esses pequenos insetos fazem um trabalho muito mais importante do que parece. Além de produzir o delicioso mel, elas são responsáveis por polinizar cerca de 1/3 de todos os alimentos que comemos. Sem elas, muitas frutas, legumes e flores simplesmente não existiriam.
As abelhas também têm uma comunicação super interessante, fazendo uma dança especial para contar às outras abelhas onde estão as melhores fontes de néctar. É como se elas tivessem seu próprio código secreto. Agora, voltando ao nosso planeta, sabia que as montanhas mais altas do mundo não são as mais antigas? O Everest, que é a montanha mais alta da Terra, tem apenas cerca de 60 milhões de anos. Isso é novo comparado a outras montanhas, como as dos Apalaches, que têm mais de 480 milhões de anos. As montanhas vão crescendo e se desgastando ao longo do tempo, moldando nossa paisagem de maneiras bem interessantes. E falando em paisagens, você sabia que a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, é chamada de pulmão do planeta, porque ela produz 20% do oxigênio que respiramos? Outro fato que talvez você não saiba é que as árvores também têm sua própria maneira de se comunicar. Elas não gritam nem falam, mas trocam informações através das raízes. As árvores se conectam umas às outras através de uma rede subterrânea de fungos chamada Wood Wide Web. Esse sistema permite que elas compartilhem nutrientes e até alertem umas às outras sobre pragas. É como se fosse uma gigantesca internet natural, onde as árvores podem se ajudar mutuamente. Mudando de ambiente, você sabia que os vulcões podem sair de férias? Isso mesmo. Alguns vulcões, como o Monte Fuji no Japão, entram em períodos de inatividade por centenas de anos. Mas, assim como um gigante adormecido, eles podem despertar a qualquer momento, causando explosões poderosas que alteram completamente a paisagem ao redor. Isso acontece porque os vulcões são, basicamente, enormes canais de energia subterrânea, onde o magma se acumula e, eventualmente, sai com uma força impressionante. E falando em forças da natureza, você sabia que o maior organismo vivo do mundo é um fungo? Não estamos falando de uma árvore gigante ou de uma baleia enorme, mas sim de um fungo chamado Armillaria ostoiae, que vive no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Ele cobre uma área de mais de 3,5 km². Esse organismo se espalha por baixo da terra, criando uma vasta rede de filamentos que o tornam o ser vivo mais extenso de todo o planeta. Você sabia que existem animais capazes de sobreviver em lugares que pareceriam impossíveis? Por exemplo, o tardígrado, também conhecido como urso d'água, é um minúsculo ser que pode sobreviver em condições extremas, como o vácuo do espaço. Ele consegue se manter vivo em temperaturas que variam de quase zero absoluto até o calor intenso de uma panela fervente. Isso acontece porque ele pode entrar em um estado de animação suspensa, no qual ele basicamente desliga seus processos biológicos e sobrevive em um estado quase congelado. E falando em coisas incríveis, sabia que os raios podem viajar a uma velocidade impressionante? Quando um raio atinge o solo, ele pode viajar a até 300 mil km por segundo, quase a mesma velocidade da luz. Isso significa que, em um piscar de olhos, a eletricidade pode percorrer grandes distâncias, criando uma explosão poderosa que pode ser vista e ouvida a quilômetros de distância. Outro fato curioso sobre a natureza é que o mel nunca estraga. Arqueólogos encontraram potes de mel em tumbas egípcias antigas que ainda estavam perfeitos após milhares de anos. Isso acontece porque o mel tem propriedades antibacterianas e pode manter-se preservado por tanto tempo, sem estragar. É como um superalimento natural que nunca perde sua qualidade. Falando de alimentos, sabia que a batata é um dos alimentos mais consumidos do mundo e que existem mais de 4.000 tipos diferentes dessa raiz? Ela pode ser encontrada em todas as partes do mundo e é um dos alimentos mais versáteis, com milhões de maneiras de ser preparada. Seja frita, cozida, assada ou transformada em purê, a batata está sempre presente em muitas refeições. E para quem adora dormir, sabia que os morcegos são os únicos mamíferos que conseguem voar de verdade? Eles não são apenas criaturas noturnas, mas também possuem uma habilidade incrível de ecolocalização. Eles emitem sons de alta frequência que batem nas coisas ao seu redor. E com isso, conseguem mapear o ambiente e caçar insetos, tudo no escuro. E falando em animais incríveis,
O camaleão é outro ser fascinante. Ele é famoso por mudar de cor, mas você sabia que ele não faz isso para se camuflar apenas? O camaleão muda de cor para expressar emoções, regular sua temperatura e até como parte de sua comunicação social com outros camaleões. Eles têm uma visão superpoderosa e podem enxergar em cores diferentes das nossas. O nosso planeta está cheio de surpresas, e estas são apenas algumas das maravilhas que ele tem a oferecer. Quando você olhar para o céu, o mar, ou até mesmo para os pequenos insetos ao seu redor, lembre-se de que tudo está conectado, e sempre há algo novo e fascinante para descobrir.